Soltas e soltos, não sei como é para vocês, mas fim do ano para mim é um misto de alívio, esperança, assim, uma vontade de recomeço e uma mini angústia, porque acabou o ano. E muitas vezes dá uma sensação de que ele acabou antes dos seus planos se concretizarem, de que não deu tempo das coisas. Eu sou muito ruim de fechar ciclos, né? E acho que os finais de ano, é óbvio, é um dia que muda para o outro, na prática é só mais um dia, mas é um ciclo que está se fechando. E eu sempre fui muito ruim de terminar ciclos. Eu sempre fui a rainha dos amores de reticência, sabe? Esses que vão morrendo aos poucos, vão ralentando, tem um pouco uns erros de timing, uma hora você está ocupada, outra hora a pessoa também está ocupada, daí a história vai assim afrouxando, mas você nem chama o cara na chincha, também nem se coloca, porque você pensa, vai que um dia essa história volte, né? A gente se faz assim um pouco de sonsa, um pouco de desapegada, no fundo com a esperança de que a vida faça a gente se cruzar e de que essa história reengate. E eu vejo que eu fico deixando as portas meio abertas em muitas coisas da minha vida. E já que a gente está chegando num fim de ciclo forçado pelo fim de ano, hoje eu queria conversar sobre essas dificuldades de fechar os ciclos e o que tem me ajudado a poder fechar ciclos que nem sempre se fecham sozinhos. Então, se você também não é muito bom de fechar ciclos, está sempre arrastando uma história ali nas reticências, esperando que um dia as coisas vão acontecer, ou que já não está mais feliz no emprego, que não puxa aquela conversa, ativa as notificações, se inscreve no canal, porque 3 vezes por semana eu estou aqui de volta para a gente ter essa jornada rumo a amores mais possíveis, mais felizes, e nem que para isso a gente precise fechar ciclos, porque a gente vai precisar. Se tem alguém que fala com propriedade sobre dificuldade de fechar ciclos, esse alguém sou eu. E tudo bem, né? Porque acho que hoje também o mundo cobra a gente de falar, ai, mas minha filha, querida, supera, deixa, vira a página, bola para frente. E assim, fechar ciclos é difícil pra caramba, porque a gente vai sofrer e tem luto, né? Acho que todo fim de ciclo é um luto. E a gente lida muito mal com os lutos, com as perdas, com as mortes reais e simbólicas. Acho que a gente lida pior com as mortes simbólicas do que com as reais, né? Porque as mortes simbólicas são as mortes dos nossos sonhos, são as mortes das relações. Só que aquela história vai continuar lá. Aquele trabalho que você não está mais lá vai continuar com outra pessoa no seu lugar. Aquele namorado que não é mais seu vai ter uma vida, vai continuar jantando na avó dele sem você. Isso era uma das coisas que me deixava com muita dificuldade de fechar os ciclos, que é entender que o ciclo vai fechar para mim, mas ele vai continuar fluindo para as pessoas que continuaram lá. E eu me sentia morrendo sozinha. Acho que isso me dá uma sensação de desamparo, de tristeza e de estar perdendo nessa corrida da vida. E muitas vezes, por mais que essas pessoas continuem nesses ciclos, ele não é mais para você. Um namoro, às vezes é tudo bem, a pessoa vai namorar outra e vai ser feliz com outra. E não era para ser com a gente. O nosso ciclo com aquela pessoa já se fechou. E acho que uma outra coisa que também, agora falando isso, me veio na cabeça é que por que é tão difícil? Porque a gente sempre acha que é cedo demais, né? Eu falei aqui, putz, o ciclo com essa pessoa já se fechou. A gente sempre acha, ou muitas vezes acha que tem uma última conversa para ser feita. Eu até fiz um vídeo da nossa obsessão pela conversa final. Se você ainda não assistiu, clica aqui para assistir. Porque muitas vezes essa última conversa esclarecedora é só um jeito da gente não querer fechar um ciclo que já se fechou, da gente querer o controle de uma história, né? Ou ouvir exatamente o que a gente gostaria de ouvir. Já acabou naquele momento, né? Ai, mas foi cedo demais. Mas tem um tempo certo? Acho que a gente fica esperando, eu pelo menos, né? Sempre fiquei esperando isso pular de um lugar aqui super seguro para outro super seguro, né? Então, ter certeza absoluta de fechar esse ciclo para ir para um próximo. Então, assim, quero ter certeza que eu não quero mais essa pessoa, que eu não quero mais morar nesse lugar, que eu não quero mais esse emprego. E a gente não vai ter essa certeza. E muito provavelmente a gente não vai ter a certeza de para onde a gente está indo, né? Porque tem aquele ditado, minha tia Cleide sempre falou,
Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E a grande verdade é que nem sempre essa janela se abre automaticamente. Então, muitas vezes, a porta vai bater na tua cara com um pé na bunda, com uma demissão, com uns amigos que você abandonou porque não faz mais sentido, e dá um medo gigante de ficar nesse vazio, no não saber, no que fazer da vida, do cara seguir com outras mulheres, ter outras namoradas, casar, e você não. E muitas vezes a gente não sabe para onde ir e a gente não se dá esse tempo de não saber, porque parece que o não saber é perder duas vezes, né? Tem uma coisa que eu me dei conta que para mim era muito difícil fechar ciclos e assim, até os ciclos desses amores de reticências. Então, cara, as pessoas que eu gostei muito e que claramente não estão a fim de mim. E não deixaram isso claro, claramente não estão a fim de mim, mesmo que não tenham deixado isso claro verbalmente. E a gente vai ter que colocar esse ponto final. E o que eu percebi é que aceitar a derrota não é jogar a toalha. Porque parece que assumir que aquela história que você investiu pra caramba não rolou é desistir. Parece que assim, você amou muito, você tentou muito aquela vaga de emprego, você queria muito alguma coisa e não rolou, putz, então já tá marcado em você que você é um perdedor ou uma perdedora. E não é. Talvez você precise aceitar essa derrota para poder começar uma outra batalha sem esse peso, né? Isso não te define. Tem aquela música que eu amo, né? O homem não me define, minha casa não me define, seu nome não te define, sua casa não te define. Ih, João, tô péssima, hein? Eu sei que você vai pôr isso nos erros, mas enfim, os nossos erros e as nossas derrotas não nos definem. Acho que a gente fica contabilizando, né? Assim, putz, é mais um namoro que a pessoa terminou comigo e não fui eu que terminei. É mais um emprego que eu fui demitida. E a gente vai carregando esse peso da derrota. E poder fechar o ciclo é entender que aquela história não rolou, mas se eu aprender com ela, ela não precisa ser uma sina. Então, por que ela não rolou? Eu queria mesmo que continuasse, ou eu só não queria perder aquela pessoa, mesmo que aquela história não me fizesse bem? Ou eu só não queria ser largada? O que eu posso fazer de diferente? O que aquela história me nutriu e o que não me nutriu? Eu acho que quando a gente aprende, tudo bem aceitar aquela derrota, porque a gente se sente com mais ferramentas para ter vitórias futuras e vitórias possíveis. E uma outra coisa que eu penso muito, eu tenho muita dificuldade, já falei aqui muitas vezes que eu sou super controladora e que eu tenho muita dificuldade de ficar no vazio, né, do não saber. Tem uma passagem do Mrs. Dalloway e do Virginia Woolf que eu amo, que o amigo dela fala, Mrs. Dalloway sempre dando festas para evitar o silêncio. E eu me sinto assim, eu tenho muito medo de silêncio. E eu tenho muito medo desse silêncio e da dúvida que vem antes do novo ciclo começar, porque ao contrário do dia 31 de dezembro que acaba e já automaticamente começa o ano novo, quando a gente fecha uns ciclos, muitas vezes a gente fica nesse vazio. E acho que sustentar esse vazio e viver ele é muito necessário para a gente recomeçar o novo ciclo sem repetir os vícios e os medos antigos. Porque pensa assim, quem pula de um namoro para o outro, de um namoro para o outro, de um namoro para o outro, não adianta a gente mudar o gatinho se a gente mantiver a mesma insegurança, o mesmo controle, as mesmas rotinas. Então, acho que viver esse vazio com coragem é se permitir sentir tudo que vier nesse vazio. A dúvida, a saudade, a raiva, a euforia, é tentar e não dar certo. Porque às vezes é isso, você vai fechar um ciclo de uma coisa que não te fazia bem, de um cara que não te fazia bem, de uma relação que te punha para baixo, mas que você conhecia, e você vai tentar histórias novas, e às vezes você vai sair com um cara e não é legal, não vai te dar um frio na barriga, você vai para uma viagem que você achou que ia ser maravilhosa e não vai ser. Então, a gente tem que entender que essas novas tentativas vão ser cheias de erros, e que a gente não precisa acertar de primeira, não precisa fazer o novo ciclo valer tudo o que aconteceu no ciclo antigo. E eu vejo que, assim, uma coisa que também eu, como uma pessoa muito, além de controladora, sou teimosa, uma coisa que eu demorei muito para sacar é que, assim, muitas vezes eu ainda estou num ciclo que não me faz bem, então eu fiquei muito tempo num trabalho que eu já não queria mais estar, num namoro que o cara era muito legal, mas eu já não amava mais ele, porque eu não queria entender que eu mudei, os meus sonhos mudaram, e as minhas necessidades mudaram.
Porque às vezes você batalhou tanto, sabe, por alguém, ou por um trabalho, ou por uma casa, e de repente você fala, cara, eu abri mão de tanta coisa, eu briguei com um amigo, eu larguei minha vida pessoal em nome dessa relação. E aí a gente põe na conta todo esse esforço, toda essa renúncia para ficar em ciclos que já estão esvaziados. E às vezes fechar os ciclos também é entender, tá bom, até aqui fez sentido, mas por mais que eu tenha batalhado muito por isso, agora eu não quero mais. O sentido se perdeu. Isso também é um fim de um ciclo dentro da gente. E é tão engrandecedor poder ver que a gente tem outros desejos, outros sonhos, outras habilidades, mas para isso a gente vai ter que desapegar de coisas que já estão aqui, ó, no piloto automático, mas que talvez já não façam mais sentido. Eu vejo que esse medo de se arrepender me fez carregar muito peso nas costas, porque assim são tantos caminhos que a gente não sai do lugar. Então é tanto medo de que as portas se fechem para sempre, né? Porque acho que tem esse medo. Eu via muito isso. Fechar um ciclo dava medo que você fechou aquela porta para sempre. Se eu falar tchau para aquele namorado e pedir para terminar, nunca mais vai dar para voltar. Ou se eu pedir demissão, vão colocar alguém muito melhor do que eu. E se eu me arrepender e não quiser mais trabalhar com conteúdo e quiser voltar para a agência, não vai ter meu lugar, vão ter só jovens, hipsters. E não é assim. Outra frase de vó, né? Tirando a morte, nada é irreversível. Assim, poucas coisas são irreversíveis. Então, isso também me deu uma paz no coração quando eu entendi que fechar um ciclo não é matar aquilo para sempre, é fechar o ciclo naquele momento. Porque aí, se lá na frente você quiser reabrir uma história, uma profissão, uma relação, vai ser você lá da frente, com aquela pessoa lá da frente, para começar um novo ciclo. Não está perdido para sempre. Acho que é a própria lógica do AA, né? De um dia de cada vez, um fim de cada vez. Se eu entender que eu estou fechando esse ciclo hoje, porque não está fazendo sentido, porque mesmo amando um cara, ele só me procura de vez em quando, ele me coloca para baixo, ele menospreza as minhas características, então eu preciso fechar esse ciclo para ser feliz, aí tudo bem, né? A gente está fazendo isso em nome da nossa felicidade. E acho que eu fiquei com tanto medo de me arrepender por tanto tempo que eu ficava deixando muitos caminhos abertos, sabe? Assim, eu ficava sendo acumuladora de possibilidades. E acho que isso é muito desgastante. Acho que um dos exemplos da nossa vida amorosa que acontece muito isso é a falta de responsabilidade afetiva, né? A gente sai abrindo papos com casinhos e não vai fechando, vai fazendo o famoso curving, e de repente aquilo te tira uma energia, porque você tem que dar desculpa para um monte de gente, você tem que dar um jeito de fazer 18 profissões ao mesmo tempo. Vale a pena? É tanto medo de perder, é tanto tempo de fechar, que a gente não está conseguindo se abrir para nada de verdade. Porque acho que também a gente precisa entender que a gente perdeu. Fechar ciclos é uma escolha. Ainda que não tenha sido nossa, então é isso, quando você leva um pé na bunda. A escolha não foi nossa, mas como a gente lida com o pé na bunda é uma escolha nossa. E a gente pode perdurar esse luto dessa relação por anos, ou a gente pode se permitir ritualizar, e aqui já trazendo, né? O que me ajuda muito, muito, muito a fechar ciclos? Eu que tenho uma puta dificuldade. Primeiro é ritualizar os finais e formalizar. Eu acho que se der para ter uma última conversa, tenha. A gente não precisa ficar obcecado pela conversa final, mas eu acho que é sempre bom quando as coisas são ditas. Então, se der para você chamar a pessoa para uma conversa, converse. Se você precisar desabafar, escreve uma carta, manda um textão no WhatsApp, coloca para fora. A gente fica com medo de se humilhar e acho que formalizar os finais e tirar as coisas do coração é muito importante para a gente poder limpar o caminho e o coração para o novo. Se não der, se a pessoa não estiver aberta para uma conversa, escreve. A escrita é muito, muito poderosa. Eu já falei desse exercício aqui algumas vezes, eu vou reforçar, que é faz duas cartas. Uma, assim, catarse, escreve tudo, raiva, rancor, tipo, grita no papel, tudo que você queria ter falado para aquela pessoa e não falou, sem papas na língua, porque você não vai mandar para ela. E a outra, faz uma carta de perdão e de aprendizado. Porque, assim, fechar um ciclo não é que tudo foi perdido. Até vou falar isso daqui a pouquinho. E a gente poder perdoar a gente, o outro, pelos erros e relembrar o que a gente aprendeu com aquela pessoa ajuda muito a gente a fechar os ciclos, porque a gente pode levar com a gente o que foi bom. E essa é uma outra coisa que me ajuda muito,
é pensar em não jogar o bebê com a água do banho. Hoje eu tô cheia de frase de vó, né? O que isso quer dizer, né? Muitas vezes você fica namorando 8 anos com uma pessoa, foi noiva e daí termina, daí fala, perdi os melhores anos da minha vida com essa pessoa, me esfolei nesse trabalho durante 10 anos e agora foi tudo em vão. E não foi tudo em vão. Não é porque você ficou 8 anos e os 8 não foram 10, não foram 20, não foram 40, que você perdeu esses 8 anos. Teve um monte de coisa boa. E é óbvio que na finalização de ciclo vai ter a tal da carta da catarse, vai ter raiva, vai ter tristeza, vai ter choro, mas vai ter coisa boa também. Então, fazer essa carta e se lembrar de tudo o que a gente aprendeu tem me ajudado muito, sabe? Que é a própria Viviane Mosé fala isso na entrevista dela aqui, que eu acho linda, que é a gente tem que acolher o sofrimento do amor, porque isso significa que a gente foi tocado por um sentimento que realmente é muito mobilizante. Mas a gente tem que amar o amor. Essa é uma frase que virou nosso lema na Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada. E acho que quando a gente entende que você não desperdiçou o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, a sua entrega, só porque um ciclo se fechou, fica mais leve. Isso ajuda a gente a se empoderar, a sair da vítima de ser a vítima das circunstâncias, como diria Lulu Santos. Então, toda vez que der essa raiva do tempo perdido, pensa as experiências aprendidas nesse tempo. Não foi perdido se você viveu inteiro, não foi perdido se você se permitiu sentir, não foi perdido se você aprendeu. Uma outra coisa que me ajuda muito é olhar o copo meio cheio, bem poliana, né? Minha avó falava para mim, faça o jogo do contente, da poliana, e é começar a se atentar para surpresas que vieram com essa finalização de ciclos e o que ficou de bom que às vezes não estava na sua lista, sabe? Porque eu vejo que fecha o ciclo, por exemplo, agora, vai acabar o ano. Putz, acabou o ano, um monte de coisa que eu queria ter feito eu não fiz, planos que estavam no meu caderninho, que eu pulei minhas ondinhas não rolaram. Mas e o que você não planejou e rolou? Esse foi um exercício que eu fiz muito esse ano, porque acho que esse ano foi muito desafiador e me trouxe muitos momentos delicados e sensíveis, mas me trouxe muitas alegrias que não estavam previstas. Assim como as dores não estavam previstas, as alegrias não estavam também. Então, acho que nesse balanço de fechar o ciclo, ao invés só da gente querer bater a contabilidade, tiquei ou não tiquei a minha listinha, é a gente tentar escrever mesmo quais foram as delícias que apareceram nesse ciclo que está se fechando agora, que eu nem imaginava e que estão me fazendo muito bem. E como último movimento que eu quero me propor a fazer e que eu quero convidar vocês a fazerem agora nesse momento de fim de ano, é pensar que novos hábitos criam novos ciclos. Para a gente poder recomeçar, depois de ficar um pouco nesse vazio, se permita se experimentar diferente através de pequenos hábitos. Então, talvez o novo ciclo com um novo romance não venha automaticamente, mas você tomar café da manhã ouvindo uma playlist gostosa é um hábito de autocuidado, que já vai fazer você se sentir menos miserável e menos desesperada quando uma pessoa ligar, investir numa coisa para você, fazer um curso que você gosta, passar batom vermelho, né? Eu falei para vocês, esse é um novo hábito que começou um novo ciclo para mim, que é um autocuidado, que tem a ver com resgatar minha mulher, com eu descobrir a minha mulher, e é um ciclo dessa nova mulher, que é menos menina do que eu já fui. Então, já que a gente está fechando um ciclo, que a gente também se convide a se entender e se experimentar de outras maneiras. Sempre lembrando que se experimentar não é acertar, que o novo ciclo não tem que durar para sempre, que ele é um novo ciclo, então a gente tem que fazer um exercício enorme de não comparar com o ciclo que passou, entender que sim, a gente vai ter expectativa e não querer fazer o bem resolvido, não estou nem aí, mas ir de peito aberto, de pele sensível, que a gente possa estar à flor da pele, presente e leve. Então, já que o ano está acabando, vamos ritualizar os finais, vamos deixar
ir embora, o que já não faz mais sentido, o que já não faz mais a gente feliz, o que a gente queria muito e não deu, porque às vezes não dá mesmo. E tudo bem. A gente não é menos digno de ser amado, a gente não é menos feliz no amor, porque não deu certo até agora, mas enquanto a gente não fechar ciclos que não estão rolando, a gente nunca vai poder se abrir de verdade para muitos ciclos que podem rolar de maneiras lindas e surpreendentes. Feliz ano novo, que a gente comece um novo ciclo juntos, rumo a esses amores possíveis. Eu sou muito, muito feliz por refazer os meus ciclos diariamente com vocês. Um beijo.